Nós vamos agora fazer a conexão, nós vamos lá para Santiago, no Rio Grande do Sul, falar com o doutor Marcelo Madalosso. O doutor Marcelo Madalosso, ele tem, o livro dele está com uma alta audiência, né? Está com uma tiragem de 8.000 assinantes sobre doenças, que o doutor Madalosso tem essa especialidade. Muito bem, e aí nós vamos falar, inclusive, sobre preços. A Juliane está falando, vamos falar de preços, tá bom. Vamos, Davi, colocar, enquanto você chama o doutor Marcelo, tá, primeiro coloque a manchete do Notícias Agrícolas, para que o pessoal saiba o conteúdo do que nós vamos falar. Ontem o Ministério da Agricultura, o MAPA, publicou o calendário de semeadura de soja para a safra 23-24. O objetivo é reduzir o máximo possível o inóculo da ferrugem, essa é a tese, e aí nós estamos com as telas das datas, que é aí que pegou o bicho, né? Precisa ampliar essas telas aí, Davi, se der tempo, né? Porque se puder separar, mas assim, vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde o doutor Marcelo está, lá em Santiago, cumprimentá-lo para ele nos ajudar aqui nessa nossa caminhada aqui no nosso clube do TID. Marcelo, muito obrigado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde a todo mundo do clube, e estamos disponíveis aí para a gente bater um papo sobre essas datas aí. Bom, vamos falar das datas e depois das doenças. Segundo o Ministério da Agricultura, ele está espremendo a data de plantio, essa é a leitura que eu faço, quero confirmar com você, objetivando a não o espalhamento do inóculo da ferrugem. Esse é o objetivo, está certo isso? Qual a sua opinião? Do ponto de vista de manejo de inóculo, de doença, né, quando você diminui a janela, você acaba condensando ou concentrando a semeadura, e aí a possibilidade desse inóculo encontrar soja verde mais tempo durante mais períodos do ano, em teoria, seria menor, né? Então, essa, vamos chamar assim, seria uma das estratégias aí que teria um foco principal nessa calendarização aí, onde espremeu bastante, especialmente estados do sul, aí, vamos chamar assim, que tem tinha uma janela maior em cima da questão da disponibilidade de plantio de soja, né? Isso já vai afetar plantio de milho, o próprio manejo do soja, isso vai ter algumas repercussões ainda já a partir dessa data nova aí, e os produtores vão começar, ou vão ser obrigados a repensar algumas coisas em cima dessa questão de semeadura aí. Temos muito que discutir e responder perguntas dos nossos produtores que estão aproveitando essa oportunidade preciosa que você está nos dando, Marcelo. Mas já vamos à pergunta do alvo. É possível mudar isso? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão ali. Eu acredito, vamos chamar assim, vão ter algumas forças políticas aí se movimentando em cima disso daí, especialmente porque como a janela corta dia 8 de janeiro no Rio Grande do Sul, que eu acho que vai ser um dos principais estados afetados por esse calendário aí, que muito do cenário milho e depois soja vai ser praticamente estrangulado nesse cenário aí. Então o produtor que fazia esses dois cultivos aí, infelizmente, ele não vai ter espaço para fazer isso daí. Ele não consegue plantar muito cedo porque a geada vai pegar esse milho e o solo está muito frio, e não consegue também encurtar esse ciclo desse milho aí, porque não vai conseguir encaixar o soja ali dentro. Então isso vai afetar na produção de grãos e automaticamente também de semente que o produtor vai fazer. Já deixo claro aqui que a questão de safrinha é um temor que a gente tem, vamos chamar assim, pensando na questão de manejo de resistência, né? Por outro lado, tem muito produtor que faz plantio de soja dentro da época recomendada e não faz os manejos recomendados para proteção das moléculas, ou seja, o cara planta dentro da época recomendada, mas não usa multissítio, não faz rotação de ativos, trabalha com a sua soja desprotegida, e isso é tão problemático quanto um plantio de janeiro, fevereiro, né? Vamos nas datas limites, então. O Davi está ampliando as datas limites. Vamos pegar o Rio Grande do Sul, onde você está, porque no caso das datas limites para o Rio Grande do Sul,
Ficou no limite, né? Limitando a 8 de janeiro, limita também a safrinha após o milho e também... tá bom assim, Davi? Aí ficou legal. Ó, o plantio 1º de outubro até 8 de janeiro. É disso que nós estamos tratando. Isso. Claro, tem Santa Catarina, está vendo São Paulo. Depois, São Paulo tem a mesma data do Mato Grosso. Mas vamos lá, vamos para o Rio Grande do Sul. Como o Alexandre estava dizendo, né, doutor Madaloso? Está limitando a safrinha de milho e também as produções de sementes. Ali no oeste do Rio Grande do Sul, onde você está, são áreas de produção de sementes, né? Até a Santa Catarina ali, que 29 de dezembro também vai limitar o pessoal do oeste ali, que pega Abelardo, Xanxerê, toda a região produtora de semente ali, também vai ter um impacto significativo ali naquela porção ali de produção de semente, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, 1º de outubro, eu até arrisco a dizer que quase ninguém vai fazer essa semeadura 1º de outubro, né? O Rio Grande do Sul aí, a partir de 10, 15 de outubro adiante, o pessoal já começa, dependendo da temperatura do solo e condição de plantio, a partir daí começa a plantar. Então, teoricamente, o ideal seria empurrar um pouco para frente essa data de início e um pouco para frente a data de término, né? Eu sei que a gente fica naquele limiar, mas a questão do plantio mais atrasado, risco de ferrugem, queda das moléculas, questões das resistências, a gente precisa debater bastante isso daí e de novo, o problema não está só naquele plantio lá no janeiro. O problema é muita gente, inclusive, plantando dentro da janela de semeadura, mas não cuidando a questão do tema dos fungicidas. Tá. O Gazola está até lembrando, por exemplo, que o pessoal do oeste do Rio Grande do Sul, Panciretã, tal, as áreas de produtores de sementes, eles exportam para os outros estados, né? Muitos estados dependem dessa produção, e ele está focando, por exemplo, na cultivar Zeus, que grande parte é produzida na safrinha, e vai ficar prejudicada, professor? Esses ciclos precoces aí, eu não sei como é que a coisa vai se encaixar, sinceramente, o Batista e os amigos aí, porque do jeito que vai ser estrangulado nesse cenário, e se for mantido isso daí, né, vai obrigar primeiro o produtor a fazer uma escolha, talvez, ou não vai fazer esse milho, né, ou vai talvez focar nesse soja, ou vai tentar buscar uma outra alternativa, mas, sei lá, vai tentar um feijão, mas o feijão às vezes foge da mão dele, foge do mercado, aumenta o risco em algumas regiões. Então, a situação do plantio desses materiais de geração de sementes aí, ele vai ficar bastante prejudicado aí nessa condição. Pois é, eu vou ler aqui um comentário do nosso amigo Samuel Aguiar, que está conosco aqui, nosso assinante. Ele diz assim, olha, na opinião dele, hein, professor, as multinacionais estão pressionando um governo fraco para não deixar o produtor fazer sua própria semente. Qual é a sua posição em termos de produtor fazer sua própria semente? Olha, eu acredito que é o seguinte, a gente tem um cenário aí, o produtor ele tem vamos chamar assim, ele é livre dentro da propriedade dele. As opções que ele vai fazer, se ele vai produzir a sua própria semente, se não vai produzir, se vai comprar, eu costumo dizer que isso aí é opção do produtor, né? Tem muito produtor aí que ele está optando vender todo o seu para a indústria, todo o seu grão e comprar uma semente porque ele não conseguiu fazer uma semente de qualidade. Tem muita gente que faz semente de muito boa qualidade dentro de casa, né? Eu sei que tem as questões comerciais aí e tal, mas eu acredito que essa questão da calendarização do plantio, o foco está muito em cima da questão das moléculas fungicidas, em cima do cenário de ferrugem, né, do que uma questão de obstrução do produtor fazer sua própria semente. É lógico que isso vem por rebote, vamos chamar assim, vem no automático, que daí o produtor não vai conseguir gerar sua própria semente. No Paraguai nós temos situações ali que aí são muito mais problemáticas, né? Que é um plantio de soja safra e depois colhe e planta a soja safrinha para fazer essa semente na soja safrinha. Então passa a ser um risco bem maior. E se a gente for no cerne da questão da epidemiologia, especialmente da ferrugem, que é um patógeno de dispersão aérea, teoricamente os vazios sanitários do
subtropical, do Paraná para baixo, tinha que ser todo mundo a mesma coisa. Então não adianta o Paraná começar a plantar 1º de setembro e for até 10 de fevereiro, e a gente aqui tem uma janela espremida aqui em função dessas condições, né? Eu sei que isso aí extrapola muita coisa, geopolítica inclusive, mas do ponto de vista do patógeno, ele não respeita a fronteira, né? Pois é. Bate o vento, ele voa, né, professor? E voa. Ele vai obedecer. Tá bom. Vamos aproveitar então agora ver como é que fica o período para outros estados. O Davi mostrou do Rio Grande do Sul, você está falando que tinha que ser tudo igual no Paraná com o Rio Grande do Sul, né? Sobe um pouquinho, o Paraná, 11 de setembro, Davi, 11 de 7 a 19 de dezembro. O professor está falando, tem que ficar igual ao Rio Grande do Sul, né? Todos teriam que estar igual. Sobe o Rio Grande do Sul, sobe a primeira tela de novo, Davi, só para a gente comparar. Eu sei que o Rio Grande do Sul termina no dia 8 e não no dia 19, né? 1º de outubro, no Rio Grande do Sul, né, o Paraná, 11 de setembro. Rio Grande do Sul, 1º de outubro. E a 8 de janeiro. Aquela brincadeira que a gente sempre fala, né, professor? Bom, o inóculo tem que ler o calendário. Não adianta. É biologia, a gente não consegue transformar em números assim exatos, né? Claro que a gente não vai conseguir deixar o mesmo calendário Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai. Isso é por uma questão óbvia e climática também, né? Agora, uma coisa é a calendarização do plantio, outra coisa vai ser o vazio sanitário, né? Então, o que está espremendo, e o produtor que perguntou aí anteriormente, é essa questão aí, uma região do estado, até do país, né, mais ao sul e oeste, que pega Santa Catarina também, que essa semeadura aí, dentro do janeiro, vamos chamar assim, ela vai sofrer um impacto bastante significativo em cima desse cenário aí da geração da semente, do segundo cultivo e assim por diante. Vamos subir para o Mato Grosso, vamos para o Centro-Oeste. Tocantins, 1º de outubro, 1 de 10 a... Perdi ele. Perdi ele, Davi. Está com o vetor bem em cima ali. Bom, está vendo ali? Vamos para o Mato Grosso enquanto isso, Davi. Você está com o vetor bem em cima da... Tá. O Piauí tem 3 regiões, 3 datas diferentes. Ô, professor, como é que você vê isso? Datas diferentes, calendários diferentes. Qual é a sua posição? Assim, João Batista, eu acho bastante complicado, sinceramente falando, sobre essa questão das regiões aí. De novo, uma questão é a condição para o estabelecimento do cultivo naquela região ali, seja 1, 2, 3 ou 4, Piauí, Paraná, Pará, como a gente está vendo aí. Só que, do ponto de vista do patógeno, ele não consegue ter essa percepção aí que na região 1 do Piauí, dia 1º de dezembro a 9 de março, né? Na região 2, vai de novembro a fevereiro. Então, teoricamente, tu vai tendo soja disponível para infecção durante todo esse período, né? Então, eu entendo que a calendarização de plantio é uma estratégia, né? Mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar num denominador comum aí com essa estratégia de plantio, ou focar num cenário que a gente tem esse vazio sanitário, ou seja, destruição de soja voluntária, destruição de soja guaxa, ou seja, impedir que a ferrugem faça sua ponte verde num período do ano que não tenha cultivo de soja. Eu me parece, como fitopatologista, me parece muito mais efetivo e eficaz, e também aos olhos do produtor, do que espremer muito o cenário de plantio em cima de um calendário, né? A gente está pensando aqui, estamos conversando, essa conversa está muito restrita aqui aos nossos assinantes, mas como ela é fundamental, nós vamos distribuir, vamos abrir para o nosso site, vamos divulgar, porque essa discussão tem que ampliar. Vamos para a data do Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso, cadê o Mato Grosso aí, Davi? Mato Grosso. O Mato Grosso está 16 de dezembro a 24 de dezembro. 16 de setembro a 24 de dezembro. E o pessoal lá está lutando muito, a ProSoja está lutando muito para fazer sementes em fevereiro. Então, eu gostaria de duas colocações suas, professor. Sim. Bom, a primeira, nessa questão, quando a gente sobe para o Cerrado, João Batista e os amigos aí que nos assistem, em tese, a nossa janela ela já é apertada.
né? Em tese, a gente já tem até uma logística de plantio um pouquinho mais acelerada e tudo mais. Quando desce para o Paraná para baixo, a coisa fica mais complicada em função de tudo que a gente já falou. Sobre a questão de produção de semente em fevereiro, me parece um pouquinho precipitado também esse cenário, pensando numa condição, de novo, de viabilidade de inóculo, de ferramentas químicas para manejo de ferrugem, né? Eu sei que tem muitos estudos aí tal que visam mostrar que a gente, em tese, tem menos inóculo em fevereiro, em tese, teria uma condição mais segura. Por outro lado, mesmo no ano passado, teve algumas situações desses próprios plantios de fevereiro aí que tiveram pressão pesada de ferrugem, né? Então, a gente tem o Tocantins ali, a Lagoa da Confusão, onde tem soja praticamente todo ano. Então, me parece um pouquinho precipitado esse cenário da semente no fevereiro. Tá? Eu sei que o produtor está no direito dele, de novo, de fazer a semente. Eu sei que o produtor ele é dono da área dele. Porém, a gente começa de novo a ter soja todos os dias do ano e isso vai ficar muito favorável para a questão do patógeno se estabelecer. Né? Especificamente em cima da Ponte Verde, né, professor? Positivo. Então, é um patógeno que, se não tem planta, ele morre. Se tem planta, ele vive e se multiplica. Então, enquanto tiver planta, ele está vivendo e se multiplicando. E o pior, ele está multiplicando os seus indivíduos resistentes que não morreram com fungicida, por exemplo, que o João aplicou na semana retrasada, e aí ele multiplica esse resistente. O fulano do estado do lado aplica um fungicida que já não vai funcionar porque o resistente já se multiplicou no estado anterior. E tu imagina esse processo em colapso em cadeia, vamos chamar assim. É o que acontece nesse cenário de ferrugem. O Elisandro Colombo está dizendo o seguinte, que ele está em Medianeira, e ele sofre o problema por estar perto do Paraguai, né? Positivo. E ele conclui que a própria estratégia do mapa que ele está adotando aí está contribuindo com a ferrugem. Está mesmo? Sim. Porque essa calendarização que a gente está comentando aí, né, especialmente nesse cenário de plantios, por exemplo, o Paraguai já a partir de 1º de setembro já acaba o vazio dele, acaba 31 de agosto. E 1º de setembro já é possível ter soja plantada. E de Medianeira ali até o Paraguai deve dar, não sei se dá 80 quilômetros em linha reta, né? Então, são esses problemas aí, João, que é muito tênue esse limiar para a gente ficar conversando em cima disso. Por quê? Porque eu estabeleço um funil de plantio para estabelecer uma condição específica de cultivo, só que daí o que acontece? A gente acaba tendo um estreitamento do ponto de vista do produtor e do outro lado, que era a condição de manter soja no campo mais tempo, isso que deve ser o fato importante a ser levantado, isso pode ficar num segundo plano, né? O Samuel Aguiar completa assim, encurtando a janela dificulta a melhor qualidade, vírgula, tudo dentro da lei, né, Samuel? É duro, né? É duro. É bastante complicado. Tá, assim, deixa eu aproveitar para agradecer muito a sua participação, mas antes eu quero um outro esclarecimento seu. O Marcelo Madalosso, ele está com um livro que é sobre manejo de doenças, diagnose de doenças, é o top 3 do agro brasileiro, já vendeu 8.000 unidades, que maravilha. Por favor, faça um resumo para a gente, onde você está focando quando você fala do seu livro, o Marcelo, para o pessoal se atentar. Você está dando Você quer pegar um livro? Eu estou tentando procurar ele aqui, João, mas eu acho que até eu já não tenho mais. Enquanto rapaz. isso, a gente faz aqui um tempo para você pegar o seu livro, e aí a pergunta é essa, onde você está focando com o seu livro, Marcelo? Está aqui. Achei aqui. Marcelo Madalosso,
especialista em doenças. Vamos lá. Então, mostra o livro, por favor, Marcelo. Aí, Manual de Identificação de Doenças em Soja e Erros de Diagnose, é? O seu foco é nos erros, são os erros? Exato, João. Sabe que na hora de montar esse material aqui, no campo, a gente não tem mais tempo para ficar buscando algumas informações muito complexas, muita coisa para ler. E o objetivo foi montar esse material aqui com um banco de fotos aí gigantesco, onde tem muito do que o produtor pode se confundir com o que ele está vendo. Por exemplo, o produtor tem uma foto lá que ele acha que é doença radicular, tá? E aí ele pode confundir aquela lesão na raiz, por exemplo, com a doença radicular. Só que, na verdade, aquilo lá não é uma doença radicular, pode ser um nematóide. Então, aqui no livro, está ali a doença, a foto que ele pode se enganar e a foto do nematóide. Então, essa não é e essa é o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem um problema na folha, uma mancha na folha, ele confunde aquilo ali, por exemplo, que pode parecer uma fitotoxicidade. Só que, na verdade, aquilo ali pode ser um problema de fusário, por exemplo. E aí tá as duas fotos lado a lado aqui no livro, mostrando com a parte do X, onde é o que a gente se confunde, ou o que podia ser o erro de diagnose, e aqui tem a parte do verdinho ali, onde é a parte correta, que seria... Tá bom. Aqui, ó. Bem didático. Então, mostra de novo a capa aí para o pessoal que vai assinar. Nós vamos deixar isso, nós vamos abrir essa informação para todos. Manual de Identificação de Doenças em Soja e Erros de Diagnose, do professor Marcelo Madaluz. Ô Marcelo, mas quem quiser perguntar, bom, primeiro onde compra esse livro e depois se quiser tirar dúvidas contigo. Não, joia, excelente. Para comprar esse livro a gente montou um e-mail aí, pode mandar no e-mail que a gente consegue despachar para todo o país aí. E fora do país a gente está com limitações aí, mas a gente faz o possível para deslocar até as fronteiras aí. Mas o e-mail é livrodoencas, né? Não tem cedilha, livrodoencassoja@gmail.com. Então muito fácil. Livro Doencas Soja, livro de doenças sem essa cedilha, livros doenças soja @gmail.com. gmail.com, isso aí. Então manda ali, o pessoal vai estar em contato já e despacha aí para... Já vamos mandar imprimir mais 1.000 unidades, vamos para 9.000 unidades. Então já estamos no top 3 aí de Viçosa, então é uma intenção de ajudar o produtor aí rápido no campo, né? Conseguiu colocar aí, Davi? Livro doençasoja@gmail.com? Ah, não consegue, tá bom. Assim, então tá, professor. Mas assim, eu pego o livro. Aqui, puxa, olha, esclareceu, não é isso, é aquilo. Aí eu fico com mais dúvida ainda. E o que eu faço? Ligo para você? Pode também. Não tem problema nenhum. Na medida do possível eu consigo atender. Mas tá. no livro, dentro do livro, tem a questão dos manejos aqui, ó. Então, cada doença tem esse cenário do manejo e o produtor pode montar suas estratégias em cima disso daí. Então, a partir de cada cenário de doença, ele pode bolar uma estratégia dentro da sua região. Tá. Última pergunta. O foco hoje está onde? Na ferrugem? Qual é a doença que mais preocupa? Fusarium? Olha, João Batista, vamos chamar assim, a ferrugem, ela não deixa o palco, né? Ela continua no palco. Vamos chamar assim, com os holofotes, começam a ganhar muitas importâncias algumas doenças, então a ferrugem não desce desse patamar, mas começa a subir muito um problema de cercóspora, né, aquela mancha do grão, começa a subir mancha-alvo também no cerrado, né, começa a ganhar também força a questão da podridão de vagens e quebramento de plantas, com algumas espécies até quase, que não vou chamar de novas, aí sendo desvendadas aí para destapar um pouquinho desse mistério aí que vem em cima desse quebramento de plantas e podridão de vagens, né? Então, isso tudo está envolvido nesse cenário de manejo de doenças na soja aí, que a ferrugem, de novo, ela é um ponto central, mas não tem como eu descobrir o olhar em cima deixar de olhar para o resto. Tá certo.
Marcelo Madalosso, muito obrigado pela sua participação, esse spoiler maravilhoso, essa participação. Nós fizemos aqui para o clube, foi um presente para o clube, mas eu vou abrir para a gente divulgar lá no Notícias Agrícolas, aqui no nosso site, O Tempo e Dinheiro, para que esse conhecimento, esse debate, essa discussão seja ampliada para bem da agricultura brasileira. Doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado aos amigos do clube aí e estou à disposição. Forte abraço. Muito bem, muito obrigado. Olha, acho que valeu a pena a gente chamar o doutor Madalosso, nós vamos discutir, vamos trazer mais essas informações, nós vamos ter consultores como o doutor Madalosso, como o doutor Gazola, especialista em sementes, esperamos ter mais especialistas, nossos amigos, dando e respondendo perguntas para vocês, que esse é o nosso objetivo aqui no Clube do Assinante. Divulguem, espalhem a nossa boa nova para mais gente participar e ser muito bem informado através de perguntas profissionais e respostas profissionais. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Amanhã a gente volta melhorando cada dia mais, focando cada dia mais a comercialização e as informações para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco no nosso site aberto, o Sérgio Braga entrevistando o especialista em soja lá dos Estados Unidos, o Aaron Edwards, sobre o comportamento e o clima da safra americana. Por enquanto é o que ficamos aqui, agradecemos a sua atenção, viva o Brasil e vamos em frente.